Caros colegas advogados, advogadas, estudantes de direito, amantes da boa culinária. Hoje, Cozinhando com Direito, por falta de convidados, por conta da pandemia, essa restrição maior que foi decretada aqui no estado de São Paulo, então hoje eu decidi gravar um vídeo aqui para não deixar os colegas sem um conteúdo para estudar. E conforme eu vi algumas dúvidas de alguns colegas, de alguns advogados com relação ao habeas corpus, eu decidi então gravar esta aula falando sobre técnicas de manejo do habeas corpus, esse remédio constitucional que é um verdadeiro coringa para o advogado. A maior dúvida que as pessoas têm com relação ao habeas corpus é se ele serve somente para as questões de liberdade da pessoa. A bem da verdade, o habeas corpus ele é um remédio constitucional que busca tutelar a liberdade de locomoção das pessoas quando elas estão presas ou na iminência de serem presas. Então, a finalidade precípua do habeas corpus é exatamente esse. Mas o habeas corpus, como verdadeiro coringa para o advogado, ele serve também para ser manejado por outras razões. Vamos destacar então algumas delas. Primeiro é dizer que o habeas corpus ele tem previsão constitucional, por isso um remédio constitucional. E visa a garantir então o direito fundamental dos indivíduos, principalmente o direito de locomoção. E quando que o habeas corpus deve ser manejado? Sempre que houver um abuso de poder, que vai variar aí nas questões de desvio de finalidade ou abuso na sua autoridade. Está lá estabelecido, fixado no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, lá no inciso 68 da Constituição Federal, no seu artigo 5º, então ele visa prevenir ou anular uma prisão arbitrária, seja feito por outros motivos que não aqueles restritos à lei. Os senhores bem sabem que temos no Código de Processo Penal quais são os motivos que levam a pessoa, os requisitos que levam a pessoa a ser encarcerada. O abuso de poder, então ele acaba sendo um gênero, né, de qual surge o excesso de poder ou o desvio de finalidade da autoridade. Então nós temos aqui, eu vou trazer alguns casos práticos, onde eu atuei em alguns casos em que foi necessário o manejo do habeas corpus para garantias outras que não somente a prisão. Prestem bem atenção, qualquer ato processual que de qualquer forma inviabilize a livre locomoção do seu cliente, ele dá ensejo e a possibilidade de impetração do remédio constitucional habeas corpus. Eu vou citar aqui um exemplo de um caso onde que não foi, o cliente estava preso e esse habeas corpus não foi manejado para a liberdade dele, mas como o ato processual em si, de qualquer forma, atrapalhava a liberdade dele, então nós manejamos o habeas corpus. Foi um caso em que o nosso cliente estava participando da audiência de instrução e julgamento e nós havíamos arrolado algumas testemunhas. É um caso extremamente complexo de homicídio, vários homicídios, serial killer, e a juíza deliberadamente, né, não quis ouvir uma das testemunhas arroladas pela defesa também, quando o Ministério Público desistiu dessas defesas. Eram 2 policiais e nós insistimos na oitiva desses policiais, ainda em juízo, os policiais estavam no fórum
e a juíza manteve a decisão dela de que não iria ouvir os policiais sob o argumento de que a defesa não havia arrolado claramente essas testemunhas. Nós nos insurgimos ainda na audiência, pedimos para constar em ata e, com base nesta decisão da juíza, nós entramos com um pedido de habeas corpus requerendo que esta decisão fosse cassada e que os policiais fossem ouvidos então em juízo. Foi concedida então a liminar e, no mérito, confirmada a liminar, dando então provimento ao habeas corpus, no sentido de que essas testemunhas fossem ouvidas. Então, é um ato que foi julgado nulo com base na impetração de um habeas corpus. Um outro caso prático também que foi atacado por nós via habeas corpus foi um caso em que a minha cliente, ela não estava presa, não havia mandado de prisão contra ela, sequer havia um requerimento, uma representação da autoridade policial para que ela fosse presa. Entretanto, os advogados que representavam a outra parte, aí uma parte vítima de um crime de estelionato, havia entrado com uma queixa-crime em uma determinada delegacia aqui no estado de São Paulo, e nós manejamos alguns requerimentos ainda durante a instrução do inquérito policial nesta delegacia onde que foi feito a queixa-crime, mas não satisfeitos, os advogados da parte ex-adversa entrou com uma nova queixa-crime numa outra delegacia, versando sobre os mesmos fatos, versando sobre as mesmas partes. Então, nós impetramos um habeas corpus requerendo o trancamento desse segundo inquérito policial, arguindo então o bis in idem, o qual também foi aceito, e o inquérito policial foi trancado via o manejo de habeas corpus. Então, senhores, vejam que o habeas corpus ele é um verdadeiro coringa para o advogado. Vamos avançar um pouco mais aqui para poder saber quais são os pontos que devemos identificar para bem elaborar um habeas corpus. Num primeiro momento, as partes elas devem ser qualificadas. Então, primeiro qualifica-se o impetrante, seja o advogado ou seja uma terceira pessoa, visto que o habeas corpus ele é um instrumento liberatório que pode ser manejado por qualquer pessoa. Não há necessidade que seja feito por um advogado, mas óbvio que por seus detalhes um advogado tem condições muito melhor de poder elaborar um habeas corpus. Então, primeiro momento, identificar as partes. Então, identifica-se o impetrante e qualifica-se o impetrante e qualifica-se a pessoa a qual o habeas corpus vai favorecer, com todos os seus dados, nome completo, número de RG, CPF, endereço, enfim. Então, a primeira parte é qualificar. Antes de fazer o endereçamento, ou seja, qual a autoridade que será dirigida a esse habeas corpus, a pessoa que for elaborar, o advogado, o estudante de direito ou qualquer pessoa do povo, deve identificar qual é o ato coator, qual foi o fato, qual foi a medida tomada, o ato realizado que ensejaria numa ilegalidade ou num abuso de poder ou de autoridade. Assim, quando a pessoa, o advogado, identifica o ato coator, ele vai saber exatamente onde ele deve atacar. Nesses dois exemplos que eu citei anteriormente, eu falei o quê? O ato coator, na primeira hipótese, no primeiro exemplo que eu citei, foi o fato da juíza não ouvir uma testemunha que foi arrolado pela defesa. E isso traria
um prejuízo para a defesa. Então, esse ato coator realizado pela juíza, pela magistrada, então foi identificado por nós e atacado via o habeas corpus. O segundo exemplo que eu citei do trancamento do inquérito policial, o ato coator foi o recebimento de uma queixa-crime que versava sobre os mesmos fatos que já estavam sendo apurados numa outra delegacia de polícia. Outro, agora eu vou citar como exemplo, um ato coator. A autoridade incompetente. Uma autoridade que não tem competência, por exemplo, para determinar, para decretar uma prisão, esse ato, ele é um ato ilegítimo, um ato ilegal e pode ser atacado, então, portanto, via habeas corpus. Um outro exemplo, muito mais utilizado pelos advogados, é a falta de fundamentação nas decisões dos magistrados. Esse ato coator é uma ilegalidade processual dos atos processuais, ele está esculpido no seu artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que é dever da autoridade, né, no caso do magistrado, fundamentar as suas decisões. E aí nós tivemos uma inovação com o pacote anticrime. E no pacote anticrime, no parágrafo 2º do artigo 316, agora com essa inovação do pacote anticrimes do Código de Processo Penal, e aí está lá todos os seus incisos, ele determina, ele diz o que é a falta também de fundamentação das decisões dos magistrados. Então, também é um ato coator não fundamentar as decisões. Um auto de prisão em flagrante, por exemplo, realizado por uma autoridade incompetente também, é um outro ato coator, um ato que pode ser também atacado via habeas corpus. Bom, vamos passar para uma outra verificação que deve ser feito também para a elaboração de um habeas corpus. É a verificação do cabimento do habeas corpus. Lembrando que o habeas corpus ele é uma tutela, né? Ele serve como tutela da liberdade de locomoção. E aí nós temos como fundamento básico para a impetração de um habeas corpus, né? Ele pode ser, então, um habeas corpus repressivo ou liberatório, ou seja, ele ataca o ato da coação quando ele já ocorreu. A pessoa já está detida. Então, utiliza-se do habeas corpus liberatório para fazer cessar o ato coator já realizado e aí liberar a pessoa que está detida. No ponto seguinte dessa análise do fundamento básico do habeas corpus, nós temos o habeas corpus preventivo, no qual o advogado ele não vai requerer ali um alvará de soltura, mas sim um salvo-conduto, ou seja, a pessoa ela está, neste caso, na iminência de ter a sua liberdade restringida. Entretanto, ainda não houve uma decisão que ensejasse aí na prisão dessa pessoa, do paciente, tá bom? Nós tratamos como o paciente. Então, o paciente ainda não foi detido. Então, o habeas corpus serve também como um preventivo de uma prisão infundada, uma prisão ilegal contra um ato ilegal de uma autoridade que ou abusa do seu poder ou abusa da sua autoridade, ou age mesmo com uma ilegalidade de um ato processual. O habeas corpus ele também serve numa fundamentação de uma teoria intermediária como um vetor de anulação ou de cassação de atos processuais nulos, atos processuais que estão viciados pela nulidade, tanto do ato processual quanto da própria ação
da autoridade que assim age. Bom, ele pode então ser manejado, tá? Manejado quando há qualquer tipo de violação de um ato processual. E aí eu posso citar, por exemplo, o caso em que, conforme consta no artigo 6º do Código de Processo Penal, e aí os senhores dão uma estudada lá, vão ver os seus incisos, mas se não me falha a memória, logo no caput ou no inciso 1º, diz o seguinte, que quando a autoridade policial tomar conhecimento da ocorrência de um crime, deve se dirigir até o local, preservar para que não seja alterado o local, acionar a perícia e depois, realizada a perícia, fazer ali a coleta de todo o material da cena do crime que tem interesse então para a realização, para a lavratura do boletim de ocorrência ou para a instauração de um inquérito policial. Caso haja a deficiência nesse ato processual, que é um ato pré-processual, porque ainda está no bojo ali antecedente da instauração da denúncia do Ministério Público, então, se houver uma deficiência neste ato, pode ser atacado com um habeas corpus, suscitando a nulidade do ato que deveria ter sido realizado pela autoridade policial. Então, fica aqui um alerta, né? Então seria um auto de prisão em flagrante ou um inquérito policial em desacordo com o que determina a lei, especificamente aqui citando como exemplo o artigo 6º do Código de Processo Penal. Então são atos nulos que violam o quê? O devido processo penal. Nós temos também um fundamento de um nível mais aprofundado com relação ao cabimento do habeas corpus, tá? Então, os senhores vão vendo aqui, pelo que eu estou dizendo, que o habeas corpus ele não é como diz assim os mais leigos, né, somente para liberdade. Doutor, olha, o que eu estudei na faculdade é que o habeas corpus serve para quando a pessoa está presa ou na iminência de ser presa. E aí, quando você começa a trabalhar, quando você começa a exercer a advocacia no campo criminal, você começa a entender que o habeas corpus ele funciona como um verdadeiro coringa na mão do advogado que bem sabe manejar este remédio constitucional. Assim que o advogado então começa a entender como manejar o habeas corpus, ele vivencia um outro campo da sua advocacia. Ele consegue atacar todas as nulidades e todas as deficiências verificadas no processo com base no bom manejo do habeas corpus. Então, um fundamento de um nível ainda mais aprofundado, qual pode ser utilizado o habeas corpus como um vetor de auxílio ao advogado, ao cancelamento, muitas vezes, de um processo, né, o trancamento de um processo, o trancamento de um inquérito policial, nós podemos adentrar na esfera, por exemplo, da absolvição. Pode-se buscar a absolvição através de um habeas corpus. Nós podemos, com o manejo do habeas corpus, mudar o regime de cumprimento da pena. Nós podemos manejar, como já dito antes, o habeas corpus para um trancamento de uma ação penal, a anulação total de um processo, inclusive podemos manejar o habeas corpus para diminuição de pena, a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direito. E sem adentrar cada um dessas possibilidades de manejo do habeas corpus, por isso que nós advogados, principalmente os advogados que atuam na área criminal, entendem, e eu sou uma parcela desses advogados que entendem que é incabível a prisão após a confirmação da decisão condenatória em segunda instância. Porque ao manejar um habeas corpus, por exemplo, depois da confirmação, não há o trânsito em julgado ainda, porque o que se pleiteia pelos que são defensores de que a prisão deve começar, o cumprimento da prisão deve começar após a confirmação da decisão condenatória em segundo grau,
vai em desencontro exatamente do que nós vamos falar com o habeas corpus, né, manejando o habeas corpus, manejando um recurso especial, a alteração do regime de cumprimento de pena, por exemplo. Se você maneja um habeas corpus após a pessoa começar a cumprir a sua pena, quando houver a confirmação da decisão em segunda instância, e aí com a decisão posterior de um habeas corpus, o regime de cumprimento de pena seja alterado do regime fechado ou do regime semiaberto para o regime aberto, essa pessoa está cumprindo uma pena num regime que ele não poderia estar cumprindo. Ou se há diminuição de pena e com a diminuição de pena ser modificado o regime a substituição da pena de privativa de liberdade por restritiva de direito, ou seja, essa pessoa não precisaria estar presa. Então, o habeas corpus como um vetor de ataque de nulidade e de ataque de modificação da situação processual e própria da situação condenatória da pessoa, serve também aí como um verdadeiro coringa para o advogado estar trabalhando nessas situações. Aqui no Cozinhando com Direito, nós fazemos uma aula breve, uma aula tentando levar conhecimento para todos os nossos colegas e, por óbvio, um curso, nós estamos pensando em lançar um curso que seja mais aprofundado e aí ensinar cada um desses detalhes do habeas corpus, né? Como que se maneja esse habeas corpus e como elaborar um bom habeas corpus. E aí outra questão, né? O habeas corpus, ele pode ser utilizado contra ato de particular? Doutor, tudo bem, o senhor falou até agora abuso de autoridade, então para ter abuso de autoridade precisa ser proveniente, o ato coator deve ser proveniente de uma autoridade, mas e quando há uma restrição de locomoção a uma determinada pessoa, mas não é uma autoridade, mas sim um particular? O advogado ou a terceira pessoa pode manejar um habeas corpus liberatório contra um ato de um particular? E eu afirmo aos senhores que sim. Num caso, por exemplo, de um hospital que retém um paciente e não o deixa sair. Num manicômio, por exemplo, também, né, que prive o paciente, né, do seu direito de locomoção. Então, o habeas corpus ele também pode ser manejado contra ato de particular. Bom, vamos lá então para a terceira questão, o terceiro ponto que deve ser identificado antes de se verificar a possibilidade de manejar um habeas corpus. É identificar a autoridade coatora. A autoridade coatora é muito importante se identificar quem seja, justamente para quê? Para que você venha a entender, a saber para qual autoridade o habeas corpus deve ser dirigido. Tá? Então, aí nós vamos para o nosso quarto ponto relevante do habeas corpus. É identificar a sua competência, para qual autoridade o habeas corpus deve ser dirigido. Então, vamos lá para alguns exemplos. O ato praticado pelo delegado da Polícia Civil, ou seja, Polícia Judiciária Estadual, quando o ato coator é praticado por esta autoridade, a autoridade competente para receber o habeas corpus é o juiz da Justiça Estadual de primeiro grau. Agora preste atenção. Se o ato coator praticado for por parte de um delegado da Polícia Federal, aí o habeas corpus deve ser direcionado para o juiz da Justiça Federal de primeira instância. Ok? Então, delegado de Polícia Civil, a autoridade, então, qual o habeas corpus deve ser direcionado é para o juiz de direito de primeira instância estadual. Se for ato coator do delegado de Polícia Federal, o habeas corpus deve ser direcionado para o juiz da Justiça Federal de primeira instância.
Se o ato coator for praticado por juiz da Justiça Estadual de primeiro grau, então o habeas corpus ele é direcionado então para o Tribunal de Justiça Estadual, então competência dos desembargadores do Tribunal da Justiça Estadual. Se o ato coator for praticado pelo juiz da Justiça Federal de primeira instância, então o habeas corpus deve ser direcionado, deve ser dirigido, endereçado para o Tribunal Regional Federal do qual o magistrado está vinculado. Então aqui são alguns exemplos de endereçamento então do habeas corpus. Bom, agora vamos passar então para a quinta questão que deve ser verificada e analisada pelo advogado ou a pessoa que for manejar o habeas corpus, que é a instrução do habeas corpus. Tá bom? Instruir o habeas corpus com provas, tudo aquilo que você for arguir no habeas corpus. Então, o ato coator, a prova desse ato coator. A ilegalidade verificada. Tudo isso deve ser, então, servir como prova e deve ser instruído já na impetração do habeas corpus, tá? Porque as provas que servem de instrução do habeas corpus, elas são provas pré-constituídas. E aí, doutor, cabe alguma exceção? Pode haver a instrução posterior? Olha, eu falo o seguinte, tenta instruir o habeas corpus quando da impetração, porque você pode ter alguma resistência da autoridade que recepciona o habeas corpus de permitir a junção, a juntada de novos documentos do habeas corpus, mas nada impede, com base no artigo 231 do Código de Processo Penal e alguns regimentos internos dos tribunais ou da delegacia de polícia, do estatuto da polícia, se for o caso, de juntada posterior. Mas pensa sempre no habeas corpus para o juiz, para o desembargador, para os tribunais superiores, né? E aí verifica o seu estatuto, o seu regimento interno. Eu vou citar um exemplo aqui, porque é um caso aqui próximo de nós, o artigo, então, 125 e 127 do regimento interno do TRF3, por exemplo. Então, a sugestão que fica é que já instrui o habeas corpus no momento da impetração. Se surgir um documento novo posteriormente, pede a juntada, tá? Mas, a princípio, tenta instruir o habeas corpus já na sua impetração, quando da sua impetração. Agora vamos lá, outra questão que é muito suscitada, muito perguntada pelos estudantes de direito e por alguns advogados. Doutor, cabe habeas corpus em procedimentos militares? E aí? Onde que nós precisamos nos atentar a algumas questões. Nós sabemos que é incabível o habeas corpus contra prisão por transgressão militar. Entretanto, vai caber o habeas corpus quando houver a deficiência, o defeito na forma do procedimento desta prisão de transgressão militar. Então, frisem muito bem isso. Cabe habeas corpus em procedimentos militares? Não. Contra prisão por transgressão militar, não cabe habeas corpus. Contudo, se houver deficiência na forma do procedimento, o manejo do habeas corpus é cabível sim. Tá bom? Fica essa dica aqui do Cozinhando com o Direito para os nossos colegas. Nós temos algumas súmulas, tá? E eu vou deixar aqui para que os senhores estudem essas súmulas do STF que tratam do habeas corpus, tá? Que são entendimento. E aí, doutor, mas o que são súmula? O que é súmula? Súmula é o entendimento consolidado de um tribunal sobre determinado assunto. Então, tanto que se debate aquele assunto que se, então, edita uma súmula.
Tá? Eu vou deixar para vocês aqui estudarem súmula do STF 395, 690, 691, 693, 694 e 695. Tá? Essas ficam para estudo. Só que aqui, um pouquinho antes de nós finalizarmos aqui o nosso bate-papo de hoje, do Cozinhando com Direito, de uma forma excepcional. Hoje nós então não tivemos convidados, mas eu não poderia deixar de trazer aqui uma aula para os nossos colegas, um bate-papo gostoso. Hoje nós também não tivemos a participação do chefe Daniel Nino, mas já fica registrado aqui sempre os nossos cumprimentos ao chefe Daniel Nino, que está aqui sempre trazendo grandes pratos, deliciosos menus elaborados por ele. Então, antes de finalizar aqui, nós temos uma outra dica com relação ao habeas corpus. Nós sabemos que é entendimento pacificado pelo STJ de que não cabe, não pode ser manejado o habeas corpus quando houver um recurso próprio. Exemplo, você verifica alguma deficiência processual, mas o momento ali é de um agravo em execução. Você verifica alguma nulidade, alguma deficiência no processo, mas o momento é de apresentação de apelação. Calma lá. O próprio STJ, ele também tem um entendimento de que quando a ilegalidade ela for flagrante, ela é uma ilegalidade que é tão escabrosa e é provada ali nos autos, pode ser sim manejado o habeas corpus para a autoridade competente, né? A hipótese então em que essa autoridade pode conceder o habeas corpus de ofício. E eu vou citar aqui um exemplo, que eu manejei um habeas corpus recentemente. Isso é tão recente que foi ontem que eu manejei esse habeas corpus, versando sobre a questão do exame criminológico. Nós sabemos que todos os atos que são realizados durante a execução da pena, o recurso cabível é o agravo em execução. Então, o que eu fiz? O agravo em execução ele demora muito se você for tratar das questões de exame criminológico. Então, o que eu fiz? Eu manejei um habeas corpus, então, informando que ele seria um habeas corpus substitutivo do agravo em execução e o qual eu estou arguindo somente a falta de fundamentação da magistrada para poder determinar que o meu cliente fosse submetido ao exame criminológico. Então, não estou atacando o exame criminológico em si, mas sim a falta de fundamentação, ou seja, um ato processual obrigatório por parte do magistrado, de que ele deve fundamentar as suas decisões. Então, como ela não fundamentou a necessidade da realização do exame criminológico, eu impetrei, então, um habeas corpus substitutivo do agravo em execução. Caros colegas advogados, advogadas, estudantes de direito, amantes da boa culinária. Vou encerrando então esse vídeo aqui, deixando o meu fraternal abraço a todos os colegas, lembrando sempre que conosco o direito ele é fácil de digerir. E na próxima semana nós voltaremos com mais uma outra aula e espero que com um convidado, degustando deliciosos pratos elaborados sempre pelo chefe Daniel Nino. Meu fraternal abraço a todos então e até a próxima semana com mais uma aula no Cozinhando com Direito.